Bom, uma boa tarde, gurizada, boa tarde. Esse é a nossa segunda semana da APNP, a História do Surgimento das Sociedades Liberais aos Primórdios da Primeira Guerra Mundial. Então nós vamos para o nosso segundo momento, né, no segundo encontro. Esse encontro em particular vai falar sobre a Revolução Industrial. No primeiro encontro nós falamos sobre iluminismo e liberalismo e a importância desses dois movimentos para o nosso mundo de hoje, né? Nós somos filhos do iluminismo, somos filhos do pensamento liberal, né? Afinal de contas, o capitalismo, sociedade, estrutura política e econômica na qual nós vivemos, o capitalismo tem seu nascimento, vamos dizer assim, na metade do século XVIII com o iluminismo e com o liberalismo. Bom, junto com o iluminismo e o liberalismo, na segunda metade do século XVIII, ou seja, metade do século XVIII, 1750 em diante, uma série de transformações na forma de produzir estão acontecendo. E essas transformações na forma de produzir nós vamos chamar de Revolução Industrial. Então, a Revolução Industrial começa por volta de 1750 na Inglaterra, né? Se espalha por outros países, como em especial a França, depois vai chegar a Holanda, a Bélgica, né? E depois vai chegar Estados Unidos, Rússia, Itália, Alemanha, Japão, né? Vai chegar depois. Mas no primeiro momento a Revolução Industrial começa na Inglaterra e se espalha para a França, né? E o que é fundamentalmente Revolução Industrial? Revolução Industrial é fundamentalmente a mudança na forma de produzir as coisas. Isso é Revolução Industrial. Como é que as coisas eram produzidas antes da Revolução Industrial? De forma manufatureira, de forma mais artesanal, com menos quantidade, né? E com os trabalhadores sendo mais importantes na forma de produzir. O que muda com a Revolução Industrial? Muda que o trabalhador que produzia os produtos passa a ser substituído por máquinas. Com isso, nós passamos a ter um produto que passa a ser produzido em maior quantidade e de forma mais padronizada. Ou seja, pense na produção de camisas. Antes da Revolução Industrial, nós tínhamos, um exemplo, né? Camisas que eram produzidas artesanalmente por produtores que cuidavam de todo o processo, desde da confecção das costuras da camisa, desde o corte da camisa até a estampa. A partir da Revolução Industrial, nós passamos a ter uma máquina. Aliás, uma máquina que costura, uma máquina que coloca a estampa. E com isso eu passo a produzir milhares e milhares de camisas que têm o mesmo corte, com a mesma costura, com a mesma estampa. Isso é Revolução Industrial. Então nós passamos a ter, a partir da Revolução Industrial, produtos padronizados, ou seja, produtos iguais que passam a ser produzidos em grande quantidade e que, como são produzidos em grande quantidade, são produzidos a um preço mais baixo. Com isso aumenta a produção, mas aumenta junto o consumo porque o preço dos produtos diminui, já que eles são produzidos em grande escala. Isso é Revolução Industrial, produção em grande escala, a partir da substituição dos homens pelas máquinas. Eu coloquei ali no nosso material, que eu sempre coloco para vocês, o material base para nós acompanharmos as aulas. Olha o conceito que eu coloquei ali para a Revolução Industrial. Revolução no modo de produção, através do aumento da capacidade produtiva a partir da maquinofatura. Ou seja, mudou o modo de produção a partir do momento que aumentamos a capacidade de produzir as coisas. E por que passamos a produzir mais? Porque passamos a produzir de forma seriada, em série. Além disso, nós passamos a substituir os homens pelas máquinas. O homem, a partir da Revolução Industrial, o trabalhador se torna substituído pelas máquinas. Com isso, se produz em maior quantidade com mais padrão. O padrão depende menos dos empregados, já que o padrão do produto, quem vai dar é uma máquina. Resultado disso, o trabalhador se torna mais dispensável. O trabalhador é menos importante. E o que acontece com o salário dos trabalhadores em geral? O salário cai. Por quê? Porque antes da Revolução Industrial, vamos continuar na confecção de roupas, né? Vamos continuar na confecção de roupas. Antes da Revolução Industrial, a produção manufatureira dependia da qualidade do empregado. Então, eu venderia camisas melhores conforme eu tivesse costureiros melhores. Então, se eu tivesse bons costureiros, eu colocaria no mercado bons produtos. Resultado disso, o costureiro podia barganhar por um salário melhor, podia negociar um salário melhor. Por quê? Porque ele era importante para o processo produtivo. Era da qualidade do costureiro, da costureira ou do costureiro e da capacidade dele ou dela de saber usar a máquina de costura que saía a qualidade do produto final.
A partir da Revolução Industrial, eu não preciso ter costureiros fazendo roupas. Porque quem vai organizar, quem vai produzir a roupa é a máquina. O que eu tenho que ter agora? Trabalhador que aperte botão, que aperte e que mantenha a máquina funcionando. É isso. E isso qualquer pessoa pode fazer. Ou seja, a partir da Revolução Industrial, o trabalhador se tornou mais dispensável. A partir da Revolução Industrial, nós passamos a ter um trabalhador que não precisa nem entender do produto. O trabalhador não precisa entender do produto, não precisa entender nem da produção. Ele tem que manter a máquina funcionando. Isso é a Revolução Industrial. O trabalhador se tornou dispensável e, com isso, os salários caíram, as condições de trabalho diminuíram e só foi se recuperar o poder dos trabalhadores quando, já no século XIX, a Revolução Industrial começou no século XVIII, já no século XIX os trabalhadores passam a se unir e lutar por melhores condições de trabalho e por melhores condições de vida. Tá? Então, só aí é que nós vamos ter os grandes movimentos trabalhistas, né, que vão exigir dos patrões melhores condições de vida, melhores condições de salário para os trabalhadores. Bom, ainda, coloquei ali no nosso material um conceito para capitalismo. Olha ali, ó. O que nós temos do capitalismo? Sistema econômico e social que se baseia na propriedade privada dos meios de produção, na existência de um mercado no qual se realizam as trocas de mercadorias por meio de moedas e na separação entre trabalhadores, também chamados proletários, e capitalistas. Essa é outra característica que é fundamental para a Revolução Industrial. Antes da Revolução Industrial, o cara que produzia o produto era, em geral, o mesmo que trabalhava. No máximo, ele tinha um ou dois ajudantes, ele tinha, às vezes, um mestre, né, e um serviço geral, um ajudante geral. Né? A partir da Revolução Industrial, eu passo a ter o cara que é dono da máquina e o cara que trabalha para esse dono da máquina porque não tem condições de comprar uma máquina para ele. Vou repetir. Antes da Revolução Industrial, o trabalhador e o dono da fábrica, ou seja, o burguês, eram a mesma pessoa. Ou, em muitos casos, eram a mesma pessoa. O trabalhador e o dono da fábrica, eles eram a mesma pessoa. A partir da Revolução Industrial, eu separo. E eu passo a ter uma figura nova, que é o burguês. Quem é o burguês a partir da Revolução Industrial? É o cara que não precisa saber do que está produzindo, não precisa entender tecnologia. Ele tem que ter grana para comprar as máquinas, né, e grana para pagar os salários de quem não tem máquina. E por não ter máquina vai trabalhar para os donos das máquinas. Ou seja, a partir da Revolução Industrial, a sociedade se divide em os donos dos meios de produção, ou seja, o que é o meio de produção? A máquina, a fábrica, é o burguês. E aquele que troca o seu trabalho por um salário é o proletário, é o operário. Né? Essa é a nova divisão a partir da Revolução Industrial. Nós temos agora uma nova classe que compõe a elite. Antes da metade do século XVIII, quem era elite? Clero e nobreza. Quem passou a ser elite a partir da Revolução Industrial? A burguesia. Quem é o burguês? Comerciante, industrial e banqueiro. Este é o rico a partir de agora. E quem passou a ser o explorado a partir da Revolução Industrial? Aquele que, como não tem dinheiro para comprar a máquina e ser um burguês, ele vai vender o que ele tem, a sua força de trabalho, por um salário que vai permitir, ou pelo menos que deveria permitir, que ele pagasse o mínimo necessário para continuar sobrevivendo. Muitos casos, alimentação e moradia. Só tem um detalhe, como eu disse para vocês. A partir da Revolução Industrial, eu não preciso muito mais, se eu sou um burguês, eu não preciso muito mais de um trabalhador qualificado. Eu preciso de um trabalhador que mantenha a máquina funcionando. Ou seja, eu não preciso mais de trabalhadores especializados. O trabalhador se tornou dispensável. Com isso, o salário do trabalhador caiu. E mais, o trabalhador pode ser facilmente substituído a partir da Revolução Industrial. Ou seja, o trabalhador, a partir da Revolução Industrial, perdeu o seu poder de negociação. O trabalhador agora está nas mãos do seu patrão, do burguês. E o burguês determina o salário e as jornadas de trabalho, que passam a ser inacreditavelmente excessivas. Nós temos relatos de trabalhadores que trabalhavam 16, 18 horas por dia em trabalhos repetitivos. Né? Resultado, a partir da Revolução Industrial, nós começamos a ter um grande aumento dos acidentes de trabalho. Para que existe uma jornada de trabalho?
A jornada de trabalho existe porque nós, trabalhadores, e eu me lembro de um cantor que eu gosto muito. Você sabe que eu gosto muito da música tradicionalista, eu gosto muito da música de campo, né? E gosto muito do Mano Lima. Tem um show que ele fez em Passo Fundo, se fosse procurar até no YouTube tem, e ele, no meio do show, ele para e ele diz, né, que hoje eu não estou bem, diz o Mano Lima, mas eu também não sou uma máquina. Né? E eu achei interessante aquela colocação do Mano Lima, e claro que aí depois ele vai fazer um floreio e vai dizer que mas ele vai cantar para o seu povo que está ali, coisa e tal, e aí o povo aplaude ele, coisa e tal. Mas me chama a atenção que o Mano Lima diz, eu hoje não estou bem, mas eu também não sou uma máquina. E aí o que isso tem a ver com a Revolução Industrial? O que eu estou fazendo colocando o nosso bom e velho cantor Mano Lima no meio de uma aula sobre a Revolução Industrial? A partir da Revolução Industrial, para a mentalidade do burguês, o trabalhador é sim uma máquina, que vai ter que trabalhar 14, 16 horas por dia por um salário de fome. Mas se ele não quiser, simples, ele é demitido e tem uma fila de outros trabalhadores esperando para trabalhar. Porque a partir da Revolução Industrial, o trabalhador se tornou dispensável e ele está agora nas mãos do burguês. Tá? Essas são algumas consequências, nem todas positivas, da Revolução Industrial. Bom, ali depois eu coloquei, olha esse texto do Adam Smith que explica o fundamento da Revolução Industrial. Semana passada nós comentamos sobre Adam Smith. Lembram do pai do liberalismo? Do laissez-faire, do Estado não se meter na economia, da mão invisível do mercado que regula a economia, né? Da livre iniciativa, do livre mercado. Adam Smith. E olha como é que ele define a Revolução Industrial. Adam Smith diz assim, da forma pela qual a fabricação de alfinetes é hoje executada, um operário desenrola o arame, outro endireita o arame, um terceiro corta o arame, um quarto faz as pontas, um quinto afia nas pontas para a colocação na cabeça do alfinete e assim por diante. Dessa forma, a importante atividade de fabricar um alfinete está dividida em aproximadamente 18 operações distintas. Trabalhando dessa forma, 10 pessoas conseguem produzir, entre elas, mais do que 48 mil alfinetes por dia. Assim, pode-se considerar que cada uma produziria 4.800 alfinetes por dia. Se, porém, tivessem trabalhado independente um do outro, sem que nenhum tivesse sido treinado para esse ramo de atividade, certamente cada um deles não teria conseguido fabricar 20 alfinetes por dia e talvez nem mesmo um. O que Adam Smith está falando? Adam Smith está falando da produção em série. O que Adam Smith está dizendo é, antes da Revolução Industrial, como é que se fabricava alfinete? Um cara, com a ajuda de talvez um ou dois, ele fazia todo o processo produtivo. Ele comprava, ele ia para o mercado comprar o metal para fazer o alfinete, ele ia desenrolar o metal, ele ia cortar, ele ia ter que afinar as pontas, ele ia ter que endireitar e ele ia ter que colocar a cabeça do alfinete. Quantos alfinetes ele conseguiria fazer ao longo do dia? O que a Revolução Industrial fez? Em vez de ter um cara que vai fazer todo o processo produtivo, eu passo a ter, a partir de agora, uma linha de produção. Uma linha de produção. A partir de agora, os trabalhadores se colocam uns do lado dos outros e nós temos um produto que é passado de mãos em mãos. Portanto, agora, eu, enquanto trabalhador, eu não sou responsável por produzir todo o alfinete. Eu faço uma pequena parte do processo produtivo. E eu me torno um especialista em fazer só aquilo. Então, eu sou o cara, por exemplo, que corta o metal. Eu sou o cara que endireita. Eu sou o cara que coloca a ponta do alfinete. Pensem, para ser mais claro, pensem na linha de montagem de um frigorífico, onde nós temos um cara que a função dele é pendurar os frangos nas esteiras, né, nos ganchos das esteiras que passam em cima dele. A função dele é fazer isso. A função do segundo é cortar um pedaço do frango. A função do terceiro é cortar outra. A função do quarto é cortar outra. E é só isso que eles fazem. Com isso, a atividade, por exemplo, de destrinchar uma galinha passa a ser uma atividade que envolve 20 ou 30 trabalhadores, cada um especializado numa pequena parte da produção. O resultado disso, a produção ganha dinamismo e o trabalhador se torna quase que um robô, quase que uma máquina que faz uma pequena parte do processo produtivo. Claro, isso causa um grande problema para os trabalhadores. Como é que o patrão enxerga isso? O patrão enxerga da seguinte forma: meu trabalhador agora ele é um especialista, ele é um especialista.
Graças a mim, pensa o patrão, o meu trabalhador é especialista numa parte da produção. Então, para a mentalidade do patrão, ele passou a ter um trabalhador especializado numa parte da produção. Como é que o empregado vê isso? O empregado o empregado se vê não como um especialista, e sim como um alienado. Ou seja, para o patrão é muito bom, cada trabalhador faz uma pequena parte da produção. Para o empregado é terrível, porque a partir de agora ele só faz aquela pequena parte da produção. E se um dia vier uma nova tecnologia que construa uma máquina que faça o que o trabalhador fazia antes, o trabalhador não tem mais função. Né? Porque ele só sabia fazer aquela pequena parte do processo produtivo que agora uma máquina faz. Ele se tornou até tem uma expressão para isso, que a pessoa da geografia usa, mas está me fugindo agora. É um desempregado funcional. Desempregado funcional, ele só sabia fazer aquilo. Tem uma máquina para fazer e não sabe fazer mais nada. Né? E logo ele não tem mais função dentro do mercado de trabalho. Então, a Revolução Industrial, ela foi um violento processo de acumulação de capitais na mão dos burgueses. A partir de agora, a sociedade está dividida. Tem o que ganha dinheiro, é o dono da fábrica, é o burguês, e tem aquele que é um alienado ou um especialista só numa parte da produção e que vende seu trabalho por um salário. É o proletário, é o operário. E a sociedade passa a ter uma desigualdade social muito grande. Né? Uma desigualdade social muito grande. Bom, aí eu coloquei em seguida, quais são algumas causas da Revolução Industrial. Por que a Revolução Industrial aconteceu? Olha algumas causas que eu coloquei ali. Primeira, o avanço da ciência. Nós não podemos esquecer que antes da Revolução Industrial, no século XVIII, nós tivemos um grande avanço científico. Tanto que eu citei na aula passada, como precursores do iluminismo, como pré-iluministas, Isaac Newton e René Descartes. Né? Olhem a força da ciência, e é claro que a ciência vai ser usada para impulsionar os processos produtivos, o processo de produção. A ciência vai gerar o pensar sobre as máquinas, de onde vai surgir, inclusive, a máquina que dá início à Revolução Industrial, que é o tear mecânico. A primeira Revolução Industrial ela é uma revolução de produção de roupas. Tá? Não é à toa que o primeiro país a se industrializar é a Inglaterra, já que a Inglaterra estava expulsando os camponeses da terra para criar ovelhas, num processo que a gente chama de cercamentos ou enclousures, a expulsão dos camponeses da terra, na Inglaterra, para abrir clarões para poder criar ovelha. Então, mas o que tem a ver? A lã das ovelhas, que vai ser usada para confeccionar roupas nesta Inglaterra industrial, ou iniciando a sua industrialização. Então nós temos como causa da Revolução Industrial, primeiro, o avanço da ciência. Outra causa, o pensamento liberal, o liberalismo econômico. Essa ideia de que o Estado não tem que se meter na economia. Não tem que ter direito trabalhista, diziam os liberais. Para que direito trabalhista? Por que o Estado tem que proteger o trabalhador? O trabalhador, dentro do processo produtivo, ele é um produto. O trabalhador é um produto. E existe a questão da lei da oferta e da procura. Quando nós temos muitos trabalhadores e poucos empregos, porque as máquinas estão tomando o lugar dos trabalhadores, então eu tenho muito trabalhador e pouco emprego, o que acontece com o salário do trabalhador? Cai. Agora, se ao contrário tivesse poucos trabalhadores e muito emprego, o salário subiria. Isso é uma lei do mercado. E o governo não pode se meter na economia, o governo não pode se meter na mão invisível do mercado. Não cabe ao governo defender trabalhadores, já que o trabalhador está submetido às leis do mercado. Olha a sacanagem disso. Mas para o burguês foi muito bom, né? Porque ele passou a pagar salários de fome e ainda passou a ser protegido pelo governo, que passou a defender não o trabalhador, e sim o burguês. Até porque o burguês vai pagar os impostos que vão sustentar o Estado. Tá? Além disso, a outra causa para a Revolução Industrial é o crescimento das cidades. Junto com a industrialização, nós temos o crescimento das cidades. E as cidades vão ser importantes porque as cidades vão ser imãs que vão atrair os trabalhadores do campo. Né? Afinal de contas, o trabalhador encantado com as tecnologias da indústria se muda para as cidades, abandona o campo e vai tentar sorte nas cidades. E vai se tornar um trabalhador barato das fábricas. Né? Além disso, outra causa da Revolução Industrial, a concentração de riqueza pelos burgueses. A gente fica se perguntando o seguinte, tá, mas de onde é que esse burguês conseguiu dinheiro para industrializar? De onde é que esse cara conseguiu dinheiro para comprar máquinas? Ué, esse cara, que é o cara que vai se tornar um industrial, era o cara que vendia escravos,
era o cara que comercializava açúcar do Brasil, era o cara que comercializava café do Brasil, era o cara que comercializava algodão dos Estados Unidos. Lembram da época das navegações, da colonização da América, do plantation? Aquele burguês ou aquele investidor que ganha dinheiro na época do capitalismo comercial vai pegar aquele dinheiro que ele ganhou com o comércio e agora vai investir na indústria. E a Revolução Industrial nasce com a riqueza que veio do tempo das navegações, do tempo da colonização da América. Podemos dizer que não haveria Revolução Industrial se não fosse a nossa América. Nós fomos explorados para que se conseguisse dinheiro para investir nas indústrias. A Inglaterra, por exemplo, qual é um dos motivos da Inglaterra ter sido a pioneira da Revolução Industrial? Aqueles acordos que a Inglaterra tinha com Portugal, né? Como o Tratado de Methuen, o Tratado de Panos e Vinhos, onde Portugal se comprometia a comprar tecido da Inglaterra e em troca os ingleses comprariam vinho de Portugal. Tecido vende muito mais do que vinho. A Inglaterra ganhava muito mais dinheiro vendendo tecido para Portugal do que comprando vinho de Portugal. Isso é na época das navegações, é na época da colonização do Brasil, da colonização da América. Resultado, naquela época do extermínio dos índios, da escravidão dos índios, da escravidão dos negros, do comércio do tráfico negreiro, do comércio de pau-brasil, do comércio de açúcar, do comércio das drogas sertão, do comércio de algodão nos Estados Unidos, naquela época o comerciante, que é o burguês, vai juntar o dinheiro que agora ele vai passar a usar na industrialização. Por isso essa questão de se ter capital para se industrializar. Ainda, coloquei em seguida para vocês algumas características da Revolução Industrial. Primeira característica fundamental da Revolução Industrial, divisão do trabalho. Ou seja, a partir de agora, o trabalhador não faz mais todo o produto. O trabalhador ele é um especialista em fazer uma pequena parte da produção. E nós temos dezenas de trabalhadores que participam da produção de um mesmo produto. Ou seja, a partir da Revolução Industrial, o trabalhador perdeu a visão do todo. O trabalhador passou a ser só uma parte do processo produtivo. Outra característica da Revolução Industrial, divisão entre os donos dos meios de produção e aqueles que vendem sua força de trabalho. Ou seja, quem é o dono do meio de produção? É o burguês, que tem dinheiro para ter a fábrica e para comprar máquinas. Os trabalhadores que não têm dinheiro para ter fábricas e comprar máquinas vão vender o que sobrou para eles, a força de trabalho deles, e vão se tornar os operários ou os proletários. A divisão social passa a ser essa. Antes da Revolução Industrial, a sociedade era dividida entre nobres e burgueses. A partir da Revolução Industrial, a sociedade passa a ser dividida entre burgueses e operários. Tá? Ainda, outra característica da Revolução Industrial, o trabalho assalariado. Os industriais, os burgueses, a partir do século XVIII, eles passam a ser contra a escravidão. A Inglaterra, que ganhou muito dinheiro com o tráfico negreiro, agora ela é contra a escravidão. Mas por que os ingleses são contra a escravidão? Porque os ingleses querem que se pague salário, já que o salário vai voltar para os patrões na forma de consumo. Salário gera consumo, mesmo que seja um salário de fome. E nós passamos a ter no mundo uma luta contra a escravidão e uma defesa do trabalho assalariado. Salários baixos, mas salários que vão converter em consumo. Outra característica da Revolução Industrial, a substituição da energia humana pela energia motriz, nós já comentamos. O homem passa a ser substituído pelas máquinas e o homem se torna dispensável. Nem tudo é ruim da Revolução Industrial. Eu coloquei até agora só aspectos, eu coloquei principalmente aspectos negativos da Revolução Industrial. Mas não se esqueçam que graças à Revolução Industrial também, e graças à produção em série, nós passamos a ter produtos cada vez mais baratos. Né? E com isso, nós passamos a ter produtos que atendem ao grande público. Se a população mais excluída passa a ser cada vez mais excluída, a indústria permite que se produza até para os mais pobres. E mesmo os mais excluídos passam a se tornar consumidores. A partir da Revolução Industrial existe uma palavra que fundamenta tudo, pessoal. Consumo. A partir da Revolução Industrial nós temos como palavra fundamental consumo, e todos têm que consumir. Por isso eu vou conseguir produzir em grande escala produtos qualificados para quem ganha mais e em grande escala produtos menos qualificados para quem ganha menos. Pensem na nossa sociedade dos dias de hoje. Pensem o seguinte, vamos pegar uma área que está quase desaparecendo. Eu vou citar um exemplo, mas ele está quase desaparecendo. Há um tempo atrás nós consumíamos CDs, escutávamos música, ouvíamos filmes através de CDs, o Compact Disc, né?
que hoje foram substituídos pelas mídias digitais. Mas pelas mídias como Spotify para escutar música, ou como Netflix para nós vermos filmes. Mas até 10 anos atrás, né, nós comprávamos filmes e comprávamos CDs para escutar música. E havia duas produções de CDs, vamos dizer assim. Havia um CD que era bem feito, com imagens bem cuidadas, por exemplo, quando a gente comprava um CD de música, vinha ali as letras das músicas, vinha uma arte gráfica no CD, e os CDs eram muito caros. Como os CDs eram caros, quem comprava CD, quem tinha um poder aquisitivo maior. Para quem não tinha um poder aquisitivo tão alto, o capitalismo também pensou nessas pessoas. E nós tínhamos uma produção em série de materiais de má qualidade. Lembrem dos camelôs. Né? Aí nós tínhamos CDs, quer dizer, o mesmo CD que custava R$50 na loja, tu comprava no camelô 4 ou 5 por R$10. A qualidade não era a mesma, o som não era o mesmo. Era pirataria, mas é o capitalismo cuidando até dos mais pobres. Isso é uma vitória da Revolução Industrial. Graças à Revolução Industrial, mesmo os mais pobres passam a ser inseridos na ideia de consumir. Vou pegar um outro exemplo. Pense nos alimentos enlatados. A partir da Revolução Industrial, eu passo a produzir alimentos enlatados. Nós temos o crescimento dos alimentos enlatados. Pensem nas feijoadas em lata. As pessoas uma porcaria cheia de conservante. Porcaria para quem tem dinheiro e tempo para fazer a feijoada ali, fazer esse feijãozinho e comprar o bacon e comprar a pele do porco e comprar o toicinho para botar junto do feijão. Para quem tem capital, existe um mercado e a indústria produz para eles. Produz feijão de qualidade, produz bacon de qualidade, produz a linguicinha de qualidade. Para aqueles que não têm tempo ou não têm capital, a Revolução Industrial não exclui esses, não. O que a Revolução Industrial faz? Produz o enlatado, que é voltado para as camadas mais pobres ou para quem tem menos tempo, até porque trabalha muito. Isso é o aspecto positivo da Revolução Industrial. A Revolução Industrial ela não é só para os ricos, porque a Revolução Industrial tem como seu fundamento o consumo. E dentro da ideia de que todos têm que consumir, a Revolução Industrial vai possibilitar até para os mais pobres o consumo. Tá? Aspectos positivos, aspectos negativos da Revolução Industrial. Nunca se esqueçam, as aulas de história, a pessoa que busca entender o passado humano tem que ter a capacidade, ou buscar a capacidade, de analisar todos os lados de um mesmo fato. Eu, enquanto professor, você sabe muito bem disso, eu tenho um norte na minha profissão. O meu norte é mostrar todos os lados, aspectos positivos e negativos de cada coisa. E aí nós vamos aprender a analisar um mesmo fato de acordo com vários aspectos. A Revolução Industrial foi ruim? A Revolução Industrial tem muita coisa ruim. Mas a Revolução Industrial tem muita coisa boa. Avanço científico, avanço tecnológico, né? A possibilidade de inserção no mercado de consumo, mesmo dos mais pobres. Isso também é Revolução Industrial. Então nós não podemos ficar com aquela aula dogmática. A Revolução Industrial é ruim porque gerou a exploração dos trabalhadores. Verdade, mas não é só isso. Nós não podemos ficar com aquela aula dogmática que diz a Revolução Industrial foi uma maravilha porque inseriu todo mundo no mercado de consumo. Espera aí um pouquinho, não é tão simples assim. A nossa função é analisar todos os lados. E quanto mais lados nós pudermos analisar, melhor é a visão que nós teremos sobre o passado. Tá? Já tinha comentado que a Revolução Industrial começou na Inglaterra. E eu coloquei ali no material de vocês alguns motivos para a Inglaterra ter sido a pioneira da Revolução Industrial. Era um país já controlado pela burguesia, porque a Revolução Inglesa foi em 1689. Ou seja, antes do Iluminismo, antes do liberalismo, a burguesia já estava no poder da Inglaterra. E mais, antes do Iluminismo e do liberalismo, o rei inglês já tinha sido limitado. Já se tinha estabelecido que o rei estava abaixo das leis. O rei estava abaixo do parlamento, o Congresso, que era controlado pela burguesia. Isso foi feito através de uma revolução, chamada Revolução Gloriosa, em 1689. E através de um documento extraordinário que foi a Bill of Rights, que estabeleceu que na Inglaterra o rei reina, mas não governa. Quem governa é o parlamento através do primeiro-ministro. E o parlamento estava nas mãos da burguesia. Ou seja,
Desde 1689, quem mandava na Inglaterra eram os burgueses. E os burgueses usaram o Estado para impulsionar a industrialização do país. Além disso, a Inglaterra tinha dinheiro para se industrializar, acúmulo de capitais. A Inglaterra ganhou dinheiro traficando escravos. A Inglaterra ganhou dinheiro com pirataria, atacando navios da Espanha principalmente. A Inglaterra ganhou dinheiro com o comércio. A Inglaterra ganhou dinheiro em acordos com Portugal, né, principalmente com Portugal. A Inglaterra ganhou dinheiro formando colônias na América, pensem nos Estados Unidos, pensem no Canadá. Né? Graças a tudo isso, a Inglaterra tinha dinheiro acumulado para investir na industrialização, acúmulo de capitais. Além disso, a Inglaterra tinha grandes riquezas, grandes matérias-primas que seriam usadas para a industrialização. A Inglaterra tinha grandes jazidas de carvão e de ferro, que foram fundamentais para a primeira Revolução Industrial. E a Inglaterra, além de carvão e ferro, tinha lã em grande quantidade e algodão vindo das colônias, principalmente as colônias do sul dos Estados Unidos. Então a Inglaterra tinha carvão, ferro, lã, algodão. A Inglaterra tinha matérias-primas para começar a industrialização. Além disso, a posição geográfica foi muito boa para a Inglaterra. A Inglaterra era uma ilha. Com isso, a Inglaterra tinha condições de vender seus produtos industriais para o mundo inteiro sem ter que passar pela fronteira de algum outro país. Posição geográfica. Também a existência de portos eficientes. A Inglaterra sempre foi um país muito voltado para desenvolver seus portos. E graças aos portos, isso facilitou para a Inglaterra estabelecer relações comerciais. Por fim, a Inglaterra, há algumas décadas, já vinha expulsando os camponeses da terra. Com isso, a Inglaterra formava latifúndios, o governo inglês estimulava a formação de latifúndios para a criação de ovelhas. São os chamados enclosures, ou cercamentos. Graças a isso, nós tínhamos uma nobreza com pensamento burguês na Inglaterra. Tínhamos nobres que apoiavam a burguesia. Né? Mais do que isso, a Inglaterra tinha matéria-prima para suas manufaturas, para suas fábricas. A Inglaterra tinha a lã das ovelhas. Mais do que isso, esse camponês que está sendo expulso da terra está se mudando para as cidades e vai ser trabalhador barato das fábricas que estão crescendo nas cidades. Por todos esses motivos, a Inglaterra vai ser a pioneira da Revolução Industrial. Pessoal, temos 32 minutos pela minha contagem aqui. Vamos dar a primeira paradinha para não ficar muito cansativo. Volto em seguida para analisar a primeira, a segunda e a terceira revoluções industriais.